Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar de uma leitura que eu acabei de finalizar. Eu comecei dia 18 de julho, só que por questões, enfim, por fora eu não terminei, eu só terminei hoje, que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é uma continuação da série Jogos Vorazes, que está aqui todos lidos. Conta a história de Coriolanus Snow, que morava na capital. Ele pertencia a uma família que antes da guerra era muito rica, e após a guerra eles perderam tudo. O pai dele morreu, depois a mãe dele morreu com complicações no parto, e eles moram na mesma casa que pertencia para a família até então. Mora ele, a prima dele e a avó dele. Só que o restante da capital não sabe que eles perderam o dinheiro, que eles só mantêm a imagem mesmo. E o Coriolanus, ele estuda numa academia bem renomada da cidade, que ele conquistou isso por causa do pai dele, por causa do serviço do pai dele pra guerra. E ele estuda lá com pessoas ricas, e ele passa a imagem de que ele ainda é rico. Porém, ele é afetado com uma notícia de que a capital vai começar a cobrar impostos das casas e provavelmente ele vai ser expulso da casa dele. Mas isso é apresentado pra gente logo no início ali do livro. Mas ele tem uma preocupação maior. Como ele é aluno e os Jogos Vorazes já aconteciam, né? Eles tinham os Jogos Vorazes como uma punição pra rebelião que os distritos fizeram contra a capital, e eles têm isso como uma punição. Então, era a 10ª temporada dos Jogos Vorazes e eles pensaram em colocar os alunos da academia como mentores dos tributos, como o pessoal que iria treinar, iria ajudar os tributos a sobreviver na arena. E o Coriolanus é escolhido para ser o mentor da Lucy Gray, que veio do Distrito 12. E no início, na verdade, todos os mentores vão ver a seleção de quando os tributos são apresentados. E ele vê a Lucy, e a Lucy chama muita atenção porque ela, primeiro, quando ela foi chamada ao palco para falar, você vai estar nos Jogos Vorazes, ela tinha uma cobra e ela jogou essa cobra na filha do prefeito do Distrito 12. E nisso, o prefeito que estava apresentando ela como tributa deu um tapa nela, e ela, ao invés de chorar, ao invés de qualquer outra coisa, ela aguentou e começou a cantar. Isso chamou a atenção de todo mundo com a carisma dela. Então ela meio que começou a ter os olhares. Porém, ela era uma tributo muito fraca, ela era uma menina, era pequenininha, e o único talento dela aparentemente era cantar. O Coriolanus ficou em choque quando ele viu que o tributo dele não tinha nada assim pra ganhar perto dos outros tributos. Perto do tributo, por exemplo, do amigo dele, perto de Marcos, que era o tributo do amigo dele, Sejanus, que era um cara forte, aparentemente, que poderia ganhar, sim, os Jogos Vorazes. Porém, conforme o tempo passa, eles continuam as aulas deles, e quando isso acontece, eles começam a mentorar os tributos. E nos primeiros contatos, ele percebe que a Lucy tem potencial carismático, porém não tem muito potencial para poder entrar para vencer nos jogos. Uma coisa que a capital fazia com os tributos antes dos jogos naquela época, que é diferente do que a gente vê nesses outros livros aqui, que nesses livros, antes deles entrarem, eles têm um banquete, eles são bem cuidados. Nesse livro aqui não, os tributos são assim, piores que animais. Para a sociedade conhecer os tributos, eles são jogados no antigo zoológico da capital, então todo mundo podia ver eles, e eles eram tratados como animais e não recebiam nem comida. E o Coriolanus, que já não tinha comida, meio que foi ganhando ali, o coraçãozinho começou a palpitar pela Lucy, e ele começou a levar comida pra ela. Sejanus também tentou levar comida pro Marcos, que era o tributo dele, porém não conseguiu, só que ele conseguiu alimentar os demais tributos. Então, isso não era visto como um ponto positivo, sabe? Tanto é que o Coriolanus foi punido, meio que ganhou uma nota baixa por causa disso, porque eles não podiam dar comida pros tributos, eles não podiam se meter nisso. O único trabalho era fazer mentoria deles. E o Coriolanus tinha que conseguir uma bolsa por boas notas para conseguir entrar na faculdade, porque ele não ia conseguir pagar uma universidade. E, bom, quem não vai para a universidade na capital meio que é visto com maus olhos. Então ele tinha que fazer de tudo para conseguir uma nota boa, para conseguir realmente ir para a faculdade sem precisar pagar. E manter a boa classe dele, manter a boa aparência. Porém, depois de um tempo, ele se apaixonou realmente pela Lucy, tanto é que no último dia acontecem várias coisas aqui que eu vou pular pra não ficar dando muitos spoilers. Mas no último dia que ele vai ver a Lucy antes dela entrar pra arena, eles se beijam, e ali se entrega totalmente que eles são super apaixonados. Inclusive, o Coriolanus entrega
um potinho de pó compacto, que era da mãe dele, que ele tem como uma recordação dela, sabe? Ele tirou o pozinho e deu pra ela, e ela usou esse potinho pra guardar veneno de rato e matar os outros tributos na arena. Eles estão lá, então, os tributos na arena, enquanto os mentores ficam numa salinha ali do ladinho da arena, assistindo tudo. Resumindo a história, tem um spoiler. A Lucy ganha. Uau, que surpresa, não é mesmo? A Lucy ganhou. Coriolanus tinha feito várias coisas para poder fazer que a Lucy ganhasse, que a Lucy se desse bem. E a capital descobre e a capital pune ele. E como é a punição dele? Ele é enviado para ser pacificador, que é tipo um soldado no exército aqui pra gente. Então ele é enviado pro distrito 12, que é o distrito da Lucy, e lá tinha um quartel, e ele ficou nesse quartel por um tempo pra pagar as punições. E, bom, teoricamente ele teria que ter desistido da vida de universidade para fazer isso, mas foi uma punição da capital. E ele vai lá e a notícia, né, na capital é que ele realmente abandonou os estudos para seguir a carreira do pai, para ser um comandante do exército, para estar lá como o pai dele foi. Porém não, na verdade era uma punição. Mas enfim, depois de um tempo que ele tá lá, assim, não tem nada demais, ele só sabe que ele tá no mesmo distrito que a Lucy, e o amigo dele, Sejanus, se muda pra lá também. Ele foi pro quartel também. E aí, acontecimentos à parte, ele encontra o Coriolanus, com a ajuda dos Sejanus, encontra a Lucy, e eles meio que tem um romancezinho ali, só que o Sejanus tinha uma questão muito ética dele, que ele não gostava dos jogos vorazes. O Sejanus, ele morava no distrito 12, e como o pai dele ganhou muito dinheiro, ele se mudou pra capital. Então ele era rico, porém ele era uma cria de distrito. E ele tinha essa mentalidade que os jogos vorazes eram muito ruins, porque ele mexia com distritos, porque eles botavam as crianças dos distritos lá pra se matarem, pra no final ter um vencedor. Então, desde o início dos jogos vorazes, ele tinha essa questão ética de querer entrar na arena pra salvar, pra, sei lá, vingar a morte, talvez o tributo dele, talvez tenha acontecido isso, talvez. Quando ele tava lá no Distrito 12 como soldado, ele viu algumas coisas que os pacificadores, né, que são esses soldados, fizeram que não agradou a ele. E ele viu que a questão ética dele voltou. E ele meio que queria ajudar aos rebeldes, como eram chamados, o pessoal que não seguia as leis e... Enfim, que os pacificadores tinham que ir lá e falar, ó, tá errado isso aqui, vamos punir. Ele queria ajudar esses rebeldes a fugir. O Coriolanus estava cansado de se ferrar por causa dos Sejanus, que foram várias vezes que ele salvou a vida dele. E o Coriolanus foi lá e gravou tudo com os tordos, sabe aqueles bestantes, aqueles que gravavam? Ele gravou uma conversa dos Sejanus confessando sim que iria salvar os rebeldes e iria fugir com eles para longe para os rebeldes não serem mortos. E ele enviou isso, ele gravou isso. Porém, aconteceu um assassinato em que o Sejanus matou uma pessoa e o Coriolanus também matou uma pessoa para proteger uma outra pessoa, para proteger na verdade mais a Lucy, mas também tinha outras coisas envolvidas. O Sejanus foi preso, primeiramente, e morto, enforcado. Só que o Coriolanus não sabia por quê. Se eles tinham descoberto, se o pessoal dos pacificadores tinha descoberto os assassinatos, encontrado as provas que ligavam também ele ao crime, ou se a causa era por causa da confissão que o Sejanus fez que iria ajudar os rebeldes. Porém, depois de um tempo ele descobriu que a confissão gravada realmente chegou aos ouvidos das autoridades e o que ele estava tentando evitar, porque ele fez e depois se arrependeu, porém não adiantou mais. E aí, depois de um tempo, acontece que ele mata a Lucy Gray, porque ela fez umas coisas lá que ele não gostou. Ele simplesmente matou ela, e ninguém sabe que ele matou ela, porque eles estavam fugindo, e ela descobriu um negócio, e ele matou ela. Mais em legítima defesa. E aí, no dia seguinte que ele matou ela, ele iria ser enviado para o Distrito 2 para ser mais treinado, para assumir uma outra patente lá do quartel deles. Porém, no caminho do Distrito 2, porque ele realmente chega a entrar, o que vai levar ele lá, ele chega a entrar, ele foi despejado, realmente despejado na capital. E ele fala, cara, eu não quero ficar na capital. E aí, chega uma das professoras dele, uma das responsáveis pelos jogos vorazes, e fala, cara, isso foi tudo um teste. E eu vi realmente que você honra o sobrenome. E aí, o Coriolanus Snow, ele, além de ficar rico, porque ele é adotado pelos pais dos Sejanus, que eram os dos mais ricos ali, né? Eles ficaram sentidos e adotaram o Coriolanus. Ele
o cara que inventou os Jogos Vorazes, porque ele tinha uma desavença com o pai do Coriolanus, enfim. E ele meio que assume essa personalidade de fodão. Ou seja, ele fez várias merdas e se safou por isso. O que eu acho desse livro? O que eu achei? No início, cara, que livro perfeito. Que livro bom. Que livro chuchuzinho, assim, ó, só ia, sabe? Eu comecei a ler e quando eu já tava na página 200, nem vi como passou. Chegou nos Jogos Vorazes, eu pensei assim, cara, não me entreguem o final clichê. Não me entreguem que a Lucy vai vencer. Não. Me entregaram isso. A Lucy venceu. O Coriolanus já tinha feito várias coisas pra Lucy ganhar. Porém, tava legalzinho porque era uma questão... Ele tava movido ao amor, à paixão. Só que era muito clichêzinho também, sabe? Tipo, bem chatinho mesmo. Ele salvou o amigo dele uma vez. Ponto positivo pra ele. Subiu no meu conceito. Porém, quando chega a parte que ela ganha, aí dá uma reviravolta ali. Aí você pensa, putz, cara, ela me deram um clichêzinho, mas pode ser que melhore. Pode ser que vai melhorar. Mas não vai. Não vai. Aí na parte que ele tá lá, até aí era uma leitura ok. Era uma leitura fluida, não enrolava bosta nenhuma. Era assim, ó, fluidíssima. Chegou nessa parte em que o Coriolanus foi enviado pro Distrito 12 pra ser pacificador. A história virou uma arrastação que fala, não sei do que do corpo dele, que ele tava suado, que ele tava muito suado, que dele comeu não sei o que. Gente, pra que tudo isso? Pra que? É só pra fechar as 500 e poucas páginas, né? Aí dá um upzinho ali quando você pensa que aconteceu um assassinato. E vão, será que vão descobrir? Será que não vão descobrir? Ele vai entregar um amigo dele ou ele não vai? Aí dá uma adrenalina. Chega na parte que ele vai matar Lucy, que realmente foi uma coisa que ninguém esperava, porque eles eram apaixonados. Aí ele matou ela. Tá, ok, uma surpresa. Só que daí ele vira um cuzão, assim, ó. Cara, ele vira a pior pessoa do mundo, sabe? Então, assim, comecei amando. No meio deu o upzinho, eu falei assim, agora vai. Aí não foi. Aí foi ladeira abaixo. Eu, como uma leitura dos Jogos Vorazes, eu achei que assim... não sei, porque eu tava esperando muito, sabe? Dá pra ler, dá pra se iludir, dá pra gostar, dá pra odiar. Eu comecei amando o Coriolanus, eu terminei odiando ele. Assim, odiando mesmo. Era isso que eu tinha pra falar pra você sobre esse livro. Escreve, dá like, comenta se você já leu esse livro. Se você não leu, se você quer ler, se inscreve no canal. Já falei isso? Não sei. Me segue no Instagram.